Olá. Então, continuamos nosso tema, essa segunda parte do grande retorno, baseado aí na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 13 a 18, que é um dos textos mais importantes sobre o retorno de Jesus e que causam muito confusão e discórdia entre muitos crentes aí, muitos analistas da palavra de Deus, e eu vou procurar seguir o texto da maneira mais simples possível, para que fique claro. Então, capítulo 4, versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então, o Paulo, ele começa essa porção falando algo com os irmãos de Tessalônica, que provavelmente eles estavam tendo problema quanto aos que tinham morrido, e eles estavam se entristecendo e até perdendo a esperança, como o mundo. Mas nós somos um povo de esperança, porque aí o 14 ele fala, porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu ou ressuscitou, cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará com ele aqueles que nele dormiram. Então, aí vai falar da ressurreição de Jesus, né? Porque a gente crê que Jesus ressuscitou, é essencial para a nossa salvação. E aí está dizendo que Jesus, quando voltar, vai trazer com ele os que dormiram em Cristo, que morreram em Cristo. Vai trazer o quê? Os espíritos deles, óbvio, porque o corpo desses que morreram foi sepultado, virou pó, né? Mas vão ressuscitar. Quanto à ressurreição de Jesus e a ressurreição dos mortos, é algo absolutamente fantástico. A ressurreição dos eventos mais tremendos que vai haver em toda a história da humanidade. Mas vou falar dela mais um pouquinho. Versículo 15. Ele diz que Jesus vai trazer com ele, óbvio. Então Jesus vem dos céus, trazendo aquela multidão de anjos e de espíritos, né, com ele, dos que morreram em Cristo. Então, conforme a palavra do Senhor, versículo 15, dizemos a vocês que nós, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Como é isso? Então, está dizendo que quem estiver vivo quando Jesus vier, não vão antes dos que morreram, que vai anular algumas ideias estranhas que correm no meio cristão. Porque dada a ordem, versículo 16, com a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Bom, então o que é? Vai haver uma ressurreição dos mortos quando Jesus vier. Primeiro, ele está dizendo claramente que quem estiver vivo naquele dia que vai ser glorificado e arrebatado, não vai antes dos mortos. Então, primeiro os mortos. E como será isso? Dada a ordem do Senhor, né? Com a voz do arcanjo Miguel, que vai provavelmente voar assim, naquela multidão ao redor, como a gente vê naqueles filmes épicos, e dizendo, chegou a hora, alguma coisa tremenda assim,
e ressoar a trombeta de Deus, né? Então, a trombeta de Deus que vai soar, como soou lá no Sinai, os anjos vão tocar a trombeta. Aqui a trombeta que, para mim, é a última trombeta que 1 Coríntios 15 fala, Mateus 24 fala, e Apocalipse fala da última trombeta, a trombeta da ressurreição. O próprio Senhor vai descer dos céus com aqueles espíritos e os mortos vão ressuscitar. Quer dizer, os corpos que estiverem mortos vão encontrar os seus espíritos que vierem com Jesus. E a ressurreição é algo absolutamente tremendo. E é o tema aqui dessa porção da Escritura. O tema não é o arrebatamento, é a ressurreição. O arrebatamento é o bônus para quem estiver vivo. Glória a Deus, espero estar vivo nesse dia. Que será uma coisa tremenda, porque os que forem arrebatados após os mortos ressuscitarem, esses arrebatados vão ser glorificados no mesmo tempo do arrebatamento. Não é? Jesus falou que os anjos vão recolher os seus escolhidos. Então, quando os anjos nos pegarem, seremos glorificados e vamos ver o Senhor. E aí, com corpos glorificados, que é tremendo. A ressurreição dos mortos é algo absolutamente fantástico, de tal modo que Paulo diz no capítulo 15 de Coríntios, que se os mortos não ressuscitam, também Jesus não ressuscitou, e é vã nossa fé. Olha para você ver, o argumento da ressurreição dos mortos é tão forte que se eles não ressuscitam, Jesus também não ressuscitou. Mas como Jesus é a primícia dos que dormem, ou primogênito entre os mortos, ou primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado, então nós também vamos ressuscitar. Nós, assim, os que estiverem mortos. Se eu estiver morto, vou ressuscitar antes de quem estiver vivo e para ser glorificado. Então, tem um bônus para quem está vivo, mas tem um bônus para os mortos, porque eles vão ressuscitar primeiro, né? E se você quiser saber sobre a última trombeta, tem uma série de 4 ou 5 vídeos aí no meu canal sobre a última trombeta. Então, eu sugiro que você ouça. Agora, no 1 Coríntios 15, 51 a 54, vamos ver o que Paulo fala aqui. Eis que eu digo um mistério, quer dizer, uma coisa que para nós vai ser revelada. Nem todos dormiremos, nem todos vão morrer, mas todos seremos transformados ou glorificados, né? Porque esse corpo, lá no capítulo 15 de Coríntios, ele fala que tem um corpo preparado, um corpo celestial, que é como esse, só que imortal, como Jesus, né? Comeu com os discípulos, entrou pelas paredes, né? Nós vamos ser como ele. Seremos transformados em um momento, em um abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Lembra que eu falei? A trombeta vai ser a última, né? A 7ª de Apocalipse. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha a ordem. A trombeta soa, mortos ressuscitam e nós somos transformados. Nós quem? Quem estiver vivo. Pois é necessário que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Então, a morte será vencida na ressurreição dos mortos. Então, esse é o texto maravilhoso, né? Que o Senhor vai trazer os mortos com ele. Ele vai mandar tocar trombeta, o arcanjo Miguel vai voar naquela multidão, né? Então se verá o sinal do Filho do Homem que vai encher todo o horizonte da terra
de norte a sul, de leste a oeste, porque é tanto anjo e tanto mortos que morreram em Cristo que vai tomar o globo ao redor, né? E Jesus no centro disso. E aí, imagina os mortos subindo, ressuscitando, aquela multidão, multidões de multidões, milhares de milhares, né? Talvez bilhões de mortos que morreram ao longo da história em Cristo, né? Encontrando os seus espíritos, pum, corpos glorificados. E os que estiverem vivos, que não serão tantos quanto os mortos, porque, né, terá, segundo o Apocalipse, perseguição, dificuldade, e aí mais na frente vamos falar sobre o momento do grande retorno, será antes da tribulação, durante, depois, né? Vamos ver o que é que a palavra de Deus diz, e para que você tenha uma firme esperança, primeiro que se você morrer vai ser ressuscitado. Lembra que Jó, ele creu na ressurreição, porque ele diz que eu, na minha carne, verei a Deus. Abraão creu na ressurreição, porque ele creu que Deus era poderoso para até ressuscitar Isaac dentre os mortos, quando Deus lhe pediu Isaac como sacrifício. Então, na história da humanidade, tem a esperança da ressurreição. E sem a esperança da ressurreição, não existe fé. E sem a esperança da ressurreição, não somos justificados. Porque está escrito em Romanos que ele, capítulo 4, que ele ressuscitou para a nossa justificação. Pergunta final. Você é uma pessoa que tem esperança na ressurreição dos mortos? Você é uma pessoa de fé que crê na ressurreição de Jesus e que, crendo, você entregou a sua vida a Ele, se arrependeu dos seus pecados e creu, e aí você foi justificado dos seus pecados. Seus pecados foram cancelados sob o sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você é desse grupo ou você está na dúvida ou na religião, religião que não dá vida? Você tendo dado a vida a Jesus, você também recebeu o Espírito Santo que veio te convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele vem, né, não para te convencer do amor de Deus, mas do pecado, da justiça e do juízo, porque sem arrependimento, como vamos experimentar o amor de Deus? Nos arrependemos, passamos a experimentar o doce aroma de Jesus Cristo na nossa vida. Então eu quero te abençoar em nome de Jesus e fazer uma oração para que a sua vida esteja escondida sobre a mão de Jesus, para que quando Ele vier, você ouça a trombeta e ressuscite se estiver morto, ou seja, transformado e glorificado se estiver vivo. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, quero abençoar cada um dos que estão ouvindo esse vídeo, para que eles tenham entendimento da salvação, para que tenham esperança na ressurreição e para que, tendo essa esperança, confessem com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, para que assim sejam salvos, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu te amo. Que cada um que ouça esse vídeo também encontre esse verdadeiro amor que transborda pelo Espírito Santo. Um grande abraço para você que ouviu esse vídeo. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.